Olá, tem um ditado aí fora que fala que de boas intenções o inferno está cheio, né? Eu não sei o quanto isso é verdade, quanto isso é mentira, mas nós temos um episódio que ilustra bem essa situação e que nós vamos discutir hoje no Lagoinha em Células. É sempre uma alegria muito grande receber você no nosso canal e nós temos tido um retorno tão bom do que tem acontecido através desse programa. Continue comentando, né, dá o like, participa, que para nós é muito importante o feedback de vocês. Nós estamos agora na 3ª temporada desse programa, discutindo os estudos que envolvem o livro Eliseu, Consolidador Profético. E hoje nós vamos falar de um episódio muito específico que envolveu até o risco de morte das pessoas que estavam nele. Mas para isso eu chamei aqui, né, o nosso querido pastor Rodinei. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado. Sempre uma alegria tão grande tê-lo conosco. Prazer estar com você. Então lê para nós aí sobre esse episódio, está em 2 Reis 4:40. Vamos lá. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Então aí, esses dias atrás eu tive uma intoxicação alimentar e na hora que eu li essa lição, eu lembrei como que é ruim quando a gente come a coisa errada, né? É verdade. E ali eles estavam num tempo de muita fome, e então os profetas da escola de profetas lá resolvem pegar umas ervas sem muita informação, fazer um ensopado, e aquilo ali era venenoso, e era um veneno mortal. Uhum. E aí na hora que está todo mundo comendo é que percebe esse problema, e aí então o profeta é acionado para fazer um milagre, senão todo mundo ia morrer. Então o cara teve uma boa intenção, né? Mas aquilo ia trazer morte para todo mundo. Quando nós estamos em dificuldades, é tão interessante que a gente talvez não perceba aquilo que nos cerca. E muitas vezes aquilo que está nos cercando não é de Deus para a nossa vida. E se a gente não tiver uma sensibilidade do Espírito para saber que mesmo na adversidade devemos vigiar até mesmo as palavras, as ações. Tem muita gente que está endividado e quer fazer uma outra dívida para pagar a sua dívida. Aparentemente está solucionando aquele problema imediato, mas ele está provocando para o futuro uma dívida talvez uma bola de neve, que não vai conseguir pagar. Também assim, muitas vezes achamos que certas circunstâncias nas nossas vidas vai ser uma bênção e depois não vai. É como aquele rapazinho, se você me permite, tem uma moça muito bonita, né, mas não é cristã. Aparentemente, olha, ela agrada os meus olhos, mas quando ele vai depois começar um relacionamento, cada um vai estar caminhando para um lado. E a tendência é que as más conversações corrompem os bons costumes. A tendência é, se eu não estiver firme no Senhor, eu posso abandonar aquilo que é primordial na minha vida. Então, aqueles que estavam comendo daquela comida perceberam que tem morte nessa panela. É necessário que venhamos parar e preciso de um milagre. O homem de Deus estava ali para ajudar e para trazer esse milagre. Ainda bem que tinha um homem de Deus lá, senão né, a crise ela revela o nosso caráter. Verdade. Era um momento de crise, de fome. Verdade. E muitas vezes nós reagimos mal à crise. Essa lição nos mostra que nem sempre tomar uma atitude é o caminho. Você primeiro precisa da direção de Deus. Às vezes Deus vai dar até a direção de que você não tem que agir naquele momento. Mas quando nós não buscamos a direção de Deus e vamos no ímpeto, no impulso, agimos impulsivamente, geralmente não dá boa coisa. É verdade. E isto acontece dentro da nossa célula. Isso acontece na nossa casa, do dia a dia. Isso faz parte de nós porque nós somos limitados. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. É por isso que eu preciso tomar atitudes hoje coerentes à palavra de Deus. Porque se eu não tomo atitudes coerentes à palavra de Deus, eu estou arriscando trazer morte na minha própria vida. Né? E para outras pessoas que estão à sua volta, né, que foi o caso. Né? É verdade. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue seus dias sobre a face da terra. O grande problema é que nós achamos que nós vamos viver esse dia, somente esse dia.
mas tem uma vida para ser vivida. E morte na panela, ela também está falando de escolhas, de que aqueles discípulos saíram, ou aquele discípulo saiu para buscar alguma coisa para comer, porque não tinha nada para comer. Então ele trouxe, colocou na panela, fez aquela comida. Aparentemente ele estava resolvendo. Estava resolvendo. Mas ele estava provocando morte, não só na vida dele, para ele, mas para todos aqueles que ali estavam. As minhas decisões hoje, elas vão provocar vida ou morte. Verdade. Então, muitas vezes nós achamos assim, mas eu não vou colocar um veneno na minha panela, eu não vou fazer um almoço hoje, não vou fazer uma refeição. Mas a Bíblia está falando disto, mas também está falando da própria vida. Eu devo escolher aquilo que eu devo colocar. Agora, se eu fiz sem saber, se eu fiz e reconheço que eu fiz sabendo, aí eu preciso entender. Eu preciso de uma intervenção divina na minha vida. Verdade. Eu preciso de um milagre na minha vida. E esse milagre é para hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Então, se tem um pecado na minha vida, eu devo confessar hoje, porque esse pecado é morte na panela. Se eu tomei umas atitudes que são contra a palavra do Senhor, contra meus pais, contra a minha liderança, eu tenho que acertar hoje, porque a morte na panela. Posso destruir a mim mesmo e destruir aqueles que estão à minha volta. É muito sério mesmo. E para podermos trazer vida para a célula é sempre bom quebra-gelo, né? Então, nós vamos dar uma paradinha agora para ver a dica de quebra-gelo com a pastora Priscila Marques. Vai daí, Pri. Obrigada, pastor Richard. Ei, pessoal, mais uma semana, a gente aqui de volta com os nossos quebra-gelos. Então, no quebra-gelo de hoje, a gente vai precisar de um rolo ou então um pedaço grande de barbante. O líder vai pegar esse barbante e vai pedir para alguma pessoa da célula arrebentar esse barbante, só que sem usar ferramenta nenhuma, tesoura, faca, nada. Vai ter que arrebentar usando só as mãos. Você já tentou arrebentar um pedaço de barbante com as mãos? Quem já tentou fazer isso sabe que é quase impossível. E quando a gente consegue, acontece até às vezes de machucar um pouquinho a mão, né? Então a intenção é essa mesmo, né? O nome dessa lição é Boas Intenções com Maus Resultados. Então a pessoa ela pode até conseguir arrebentar o barbante ou não, mas de qualquer forma ela vai ter que fazer um grande esforço e vai correr o risco até de machucar a mão, né? Então a reflexão vai ser justamente essa. Às vezes a gente pode até alcançar algum resultado, né? Só que se não for com boa intenção, esses resultados vão ser maus no final. Então, a partir daí, a gente vai entrar na lição que fica agora mais uma vez com o meu pastor Richard. Vai daí, pastor. Valeu, Pri, obrigado. Pastor, nós estamos falando aqui de prevenção. Uhum. O que a gente tem que fazer para evitar disso acontecer. Uhum. Mas, e quando acontece? E quando na crise a pessoa toma a decisão errada, traz aquele risco de morte, que está vendo que a coisa está matando, às vezes fisicamente, espiritualmente, o que fazer? Né? Eles tinham um profeta lá que fez um milagre para aquilo desenvenenar. Uhum. Né? O que a pessoa pode fazer hoje? Ela já tomou a atitude errada, já fez a lambança, ainda há salvação, ainda tem jeito. O que pode ser feito? Sempre tem jeito. A palavra de Deus fala, se eu confesso meus pecados e os deixo, eu vou alcançar misericórdia. Mas se eu guardo, se eu escondo, eu jamais vou prosperar. A palavra de Deus também fala para eu confessar meus pecados uns aos outros, para eu ser curado. Então, a palavra do Senhor está dizendo que morte, aí nós vamos pegar nas questões espirituais, né? E a espiritual, ela define todo o natural. A morte que nós estamos também falando aqui é a morte espiritual. E é tão interessante que a morte espiritual, ela não é assim imediata, ela vem acontecendo. A pessoa vai ficando insensível à voz do Espírito Santo. Aquilo que trazia temor antes, hoje não traz mais. Então é necessário eu falar, chega. E a referência do texto é o homem de Deus. O homem de Deus.
A referência é Deus na nossa vida. Primeiro eu confesso meus pecados ao Senhor e depois eu chego para o Richards, depois eu chego para a minha liderança e falo, eu pequei, me ajude nessa caminhada. Eu errei nisso, eu trouxe morte para a minha panela, eu trouxe morte para a minha vida, eu estou sentindo assim, eu não tenho alegria mais, eu não estou contente, eu não estou me relacionando como eu relacionava antes, na minha célula eu não tenho prazer para ir, eu não tenho prazer para liderar, me ajude. Aí a vida de Deus se manifesta na minha própria vida de uma maneira poderosa. E o Senhor começa então a me restaurar e o milagre acontece. Primeiro, eu preciso confessar os meus pecados a Deus, depois eu preciso falar, Richards, eu pequei nisso, me ajude, meu irmão. Mas alguém de confiança. Não pode ser qualquer pessoa. Mas seja para prevenir ou para remediar, um lugar excelente para você tratar essas coisas é em uma célula. Né? Ter um líder de célula para ser uma referência na sua vida, um supervisor, um superintendente, os pastores. Você precisa estar envolvido na comunidade da igreja para que você tenha referências como aqueles homens tiveram aquele dia na vida do homem de Deus que era Eliseu. Então, está aí o desafio lançado. Vá para a sua célula e busque lá as direções ou busque a ajuda que você precisa nesses tempos de crise que assolam o nosso país. Se você ainda não está em célula, está na hora de estar. Aí você liga para o número que está aparecendo na tela e nós vamos te indicar a célula mais perto da sua casa e vai ser uma benção. E também você pode oferecer a sua casa para se tornar uma célula e você então ser um anfitrião de células. E vai ser uma bênção para a sua vida também. Queria agradecer mais uma vez, pastor Rodinei. Obrigado, viu, pelas palavras. Amém. O prazer é todo nosso. O Senhor te abençoe. E te convidar para a semana que vem estar conosco em mais um Lagoinha Células. Até lá.